Olá pessoal, vamos iniciar nossa aula 3, que vai tratar sobre os diferentes tipos de TCC, quais são os modelos de TCC específicos que vocês devem estar desenvolvendo. Existem basicamente três tipos de TCC que vocês estão desenvolvendo. Um deles é o chamado estudo de caso, o outro é uma pesquisa bibliográfica ou revisão de um tema, e o terceiro, uma pesquisa laboratorial, que no caso vocês vão buscar dados inéditos, vão fazer um trabalho levantando os dados para poder apresentar esses dados no seu trabalho. Qualquer um desses tipos de TCC, eles vão ter um propósito específico. Ou vão estabelecer ou confirmar alguns fatos que vocês estão querendo testar, vão reafirmar resultados de trabalhos anteriores, tanto reafirmar como às vezes apresentar dados contraditórios, dados diferentes. Resolver problemas novos ou problemas já existentes. Então, vai depender do trabalho de vocês terem levantado a possibilidade de um problema novo ou um problema já existente. Apoiar teoremas e o desenvolvimento de novas teorias. Então, os dados gerados no trabalho de vocês podem trazer fatos novos que apoiam a criação de novas teorias. Testar a validade de alguns instrumentos de mensuração, de análise, ou alguns procedimentos ou algumas experiências. Então, pode ser que vocês estejam testando uma determinada metodologia. E replicar elementos de projetos anteriores, que no caso do TCC não há necessidade deste documento ser um documento inédito. Então, vocês podem estar replicando um projeto já existente numa outra situação. Um exemplo, existe um estudo feito numa escola ou numa comunidade e vocês estão replicando esse mesmo estudo em outra comunidade ou outra escola, tá? Então, nós vamos falar desses três tipos básicos, porque a depender do tipo de trabalho que é o seu TCC, existirá um modelo de arquivo que vocês usarão para fazer a redação do TCC. Então, é muito importante nós conversarmos sobre esses três tipos de estudo de caso, de TCC, para que vocês possam identificar qual é o modelo de TCC que vocês vão utilizar. Na aula que vem vai ser disponibilizado 2 modelos de TCC e vocês vão ter que escolher qual deles vai se aplicar ao seu trabalho. Então vamos lá. No estudo de caso, é um exemplo que você faz entrevistas, trabalha com grupos de discussão ou técnicas de observação de participantes. Então, normalmente, o que a gente faz? Pega um caso que é real e vai estudar esse caso. Estudar causas, consequências, encontrar falhas, propor novas análises. Então, vocês podem trabalhar com um estudo de caso, pega um fato real e vai analisar. Um exemplo, na sua cidade ocorreu um evento de desmatamento e fogo. E aí você vai usar esse tema, desmatamento e fogo, que ocorreu, e vai tratar esse tema dentro da sua comunidade, dentro da sua cidade, dentro do seu bairro. E você vai poder tratar esse tema, identificar falhas, responsabilidades, modo de evitar a repetição, estratégia de conscientização, entre outros aspectos. Esse é um exemplo. Ou, por exemplo, na sua escola houve um caso de desrespeito da relação professor-aluno. Como que você poderia tornar esse caso como um modelo para entender causas, possíveis saídas para os fatos, atividades pedagógicas, o que leva um aluno, professor, a ter o problema da falta de respeito? Então, assim, esses dois são exemplos genéricos, só para que vocês entendam o que significaria um estudo de caso. É pegar um fato real e estudar ele no contexto da sua comunidade, da sua escola, do seu bairro, tá? No caso da pesquisa bibliográfica, ou revisão, ou que a gente poderia dizer revisão de um tema, qual é o propósito? Vocês escolherem um tema importante, que normalmente esse tema
já foi tratado no passado, mas que merece uma reanálise, uma revisão do tema, novos olhares de acordo com as novas tendências pedagógicas, didáticas ou biológicas. Então, primeira coisa que tem que fazer é uma revisão, compilação de dados já existentes, para que você consiga entender o histórico de todo aquele o conhecimento, ordenando num sentido lógico. Então, você vai ter que fazer um estudo em que você faça toda uma revisão, uma compilação de dados existentes. E normalmente, quando você coloca esses dados, você alinha, né, de acordo com uma sequência lógica. Por exemplo, você vai contar um histórico da origem, de como que esse tema surgiu, os primeiros estudos, quais são os avanços científicos ou tecnológicos a respeito desse tema, as grandes descobertas, as novas perspectivas, e você vai poder discutir esse tema e trazer uma nova visão sobre esse tema, tá? E claro que tem sempre que colocar as referências consultadas. No primeiro caso, no estudo de caso, também tem a questão das referências, tá? No caso de uma pesquisa laboratorial, que veja, é diferente da pesquisa bibliográfica. Na pesquisa bibliográfica, você não vai para o laboratório, você não vai fazer um estudo de caso, você vai pegar um tema e esse tema vai ser revisado. Então, é um trabalho estritamente teórico. Você vai trabalhar em cima de dados existentes e ler e fazer como se fosse um resumo, uma compilação desses dados. O terceiro tipo de TCC que vocês podem fazer é o da pesquisa laboratorial. Quando a gente fala laboratorial, não quer dizer dentro de um laboratório, mas quer dizer fazendo testes e experimentos. Então, você vai passar por um processo de construção de novos dados que devem ser somados à ciência, que já tem algum conhecimento pré-existente sobre aquele assunto. Pode ter experimentos ou não, pode ter situações controladas com ambientes artificiais ou reais. No caso, você pode testar uma hipótese existente, usar um grupo controle, trabalhar com tentativa e erro, trabalhar com amostragem. Você pode fazer uma atividade que envolva laboratório, que envolva campo, que envolva, por exemplo, entrevistas, que a gente chama isso de campo também. A pessoa sai para ir buscar os dados no local onde esses dados existem. Isso é chamado uma atividade de campo, tá? Buscar os dados no campo. Então, se você tiver que ir buscar entrevistas com pessoas num bairro, numa comunidade, você está indo a campo, tá? Então, na pesquisa laboratorial, você vai trabalhar com geração de dados novos. E normalmente, com geração de dados novos, envolve a análise desses dados, então, uma descrição de resultados obtidos com conclusões, tá? Então, veja, dos três tipos, num estudo de caso, você vai pegar um caso real e vai fazer uma análise sobre ele. Na referência bibliográfica, você vai revisar um tema. E na pesquisa laboratorial, na pesquisa científica, você vai gerar novos dados e fazer toda uma discussão desses novos dados frente ao que já se conhece. Então, a gente vai ter basicamente aqui no nosso curso dois modelos de TCC, dois modelos de monografia. Eu vou explicar para vocês, esses dois modelos vão se encaixar nesses três tipos, ou no estudo de caso, ou na referência bibliográfica, ou na pesquisa laboratorial. A primeira coisa que vocês vão ter que fazer é identificar qual é o seu tipo de TCC. Ele é um estudo de caso? Ele é uma pesquisa bibliográfica? Ou ele é uma pesquisa laboratorial? E aí, tendo decidido, converse com o seu orientador para decidir que tipo de TCC é esse, você vai escolher qual é o modelo melhor que se adequa ao seu TCC. Então, vamos lá aos dois tipos existentes. Ah, tá. Antes de falar dos tipos de TCC,
Um elemento muito importante que existirá nas monografias são os elementos pré-textuais. O próprio nome já diz, elementos antes do texto. O texto são os dados que vocês estão fazendo, então é a pesquisa bibliográfica, é o estudo de caso, mas existe uma série de páginas antes desses dados que são importantes, e todo tipo de TCC vai ter. É a capa, a contracapa, uma dedicatória, que é opcional, agradecimentos, um sumário e um resumo. Todos os TCCs terão que ter esses elementos pré-textuais. E na capa vai ter o título, quem é o autor, quem são as pessoas. A contracapa também é um pouquinho diferente, eu vou apresentar para vocês os modelos. A dedicatória para quem você dedica o trabalho, que é opcional, não necessariamente precisa ter, e assim por diante. Mas, agora voltando aos dois tipos de TCC que eu vou disponibilizar no AVA para vocês. Então, ele vai ter o elemento pré-textual e dentro dos elementos textuais vai ter um item que é chamado de introdução ou motivação. É basicamente aquela motivação que você escreveu lá no seu projeto de TCC na disciplina TCC1. O que é que se conhece? O que é que te levou a querer fazer esse trabalho? Então, essa introdução, motivação, ela vai dar uma introdução ao assunto. Qual é a questão que existe por trás daquele tema que você está querendo explorar? Em seguida, você vai apresentar o objetivo do seu TCC, que foi definido lá na disciplina TCC1. Lá no projeto foi definido o objetivo do seu TCC. Em seguida, entra o desenvolvimento propriamente dito do seu TCC. Então, você vai ter vários subtítulos, vários tópicos, 3, 3.1, 3.2, 3.3, em que você vai desenvolver toda a parte ou do estudo de caso ou da pesquisa bibliográfica. Em seguida, você vai ter um tópico que chama perspectivas futuras, e nesse tópico você vai fazer uma análise de quais são as perspectivas futuras sobre aquele assunto. Em seguida, uma parte de conclusão, em que você vai dar a conclusão de todo o seu trabalho. E referências bibliográficas no final, que todo o trabalho tem. O segundo tipo de TCC, esse TCC aqui, ele vai ser usado para a pesquisa laboratorial. Então, só revisando, o tipo 1, o TCC tipo 1, ele vai ser usado para estudo de caso e para revisão bibliográfica, ok? Não esqueçamos, isso aqui é muito importante. E o modelo TCC2, ele vai ser usado para os projetos que têm pesquisa laboratorial, tá? Então, vamos lá. O modelo TCC tipo 1, para quem identificou, lembra, eu pedi para vocês, primeiro identifique o seu tipo de TCC, depois vai escolher o modelo de TCC que vai se adequar ao seu tipo de TCC. Se o seu é estudo de caso ou revisão bibliográfica, vai ser o modelo tipo 1. Se o seu é uma pesquisa laboratorial, vai ser o modelo tipo 2. Semana que vem, esses dois modelos estarão disponíveis para vocês utilizarem para iniciar a redação do trabalho. O que o modelo tipo 2 vai ter? Os mesmos elementos pré-textuais, e dentro dos elementos textuais vai ter também introdução, motivação, objetivo,
Aí vai ter a metodologia, ou seja, o detalhamento do material e do método que você utilizou. Então, se você fez uma entrevista, você vai detalhar como que foi feita a entrevista, por que pessoas, quais foram as perguntas realizadas, como que você tratou os dados, como que você compilou os dados. Aí depois tem os resultados, em que você mostra quais foram os resultados obtidos com a sua pesquisa. E uma discussão sobre o assunto que você descobriu, os novos resultados, e uma conclusão, e por fim, a lista de referências bibliográficas usadas para você escrever todo esse trabalho. Vejam que tanto no modelo tipo 1, ele tem os elementos pré-textuais, e no tipo 2 ele também tem os elementos pré-textuais, que é aquela capa contra capa. Então, os dois vão ter essa parte dos elementos pré-textuais. O que vai mudar? Os elementos textuais propriamente dito. Então, pessoal, lembrando, na semana que vem, a gente vai deixar disponível já no AVA os dois modelos de TCC, o tipo 1 e o tipo 2. Então, eu acho que essa semana, o que vocês vão ter que fazer? Conversar com o seu orientador e explicar para ele os dois tipos, os 3 tipos de TCC, e vocês definirem juntos qual é o tipo de TCC que você vai ter. É o estudo de caso, é o revisão bibliográfica ou é o pesquisa laboratorial, ok?